Esse filho da puta, ele rosna entre dentes, o suor escorrendo pelo rosto tenso. Ele tem Neigong. A revelação o atinge como um choque seco. Nano, ele chama baixo. Se é do jeito que estou pensando, as crianças ali da frente e a anciã estão bravos, né? Ele observa atento. Analisando músculos faciais, a interface surge fria e objetiva, ativando a varredura visual sem qualquer emoção humana. Condição muscular facial, surpresa, alívio, leveza. Os dados aparecem claros, convertendo microexpressões em leitura precisa. As informações acima podem ser notadas em seus músculos faciais. A conclusão final é apresentada sem hesitação. Ele pensa, já que não posso ouvir nada, não sei o que está acontecendo, mas posso sentir sua hostilidade. O suor desce e o ar acusa tensão por dentro. Ele conclui, frio. É óbvio que seu orgulho foi afetado depois de pensar que não tenho Neigong e me ver durar tanto tempo. Encaixa demais. Se passar no primeiro teste em tão boa condição, ele calcula, não vão acreditar se eu disser que não tenho Neigong, e isso é um problema. O silêncio segura o mundo por um segundo, e ele escolhe a máscara certa, olhando em frente antes de dar o próximo passo. Ele chama baixo, Nano, e pede direto, pode me fazer uma ferida interna? Um truque feio, sim, mas eficaz. Ele pressiona o abdômen e confirma, quer dizer uma ferida interna como em seus órgãos? Sim. A resposta técnica surge fria, dizendo que é possível, mas não recomenda machucar o próprio corpo internamente. Ele avança decidido e declara que não se importa. Quando a performance acabar, quer vomitar sangue. O sistema obedece sem emoção, forçando dano em órgão como ordenado pelo mestre. O músico observa e comenta que faz quase um minuto agora, a nota ainda vibra no ar enquanto ele mede o desgaste do garoto. Ele pensa que esse garoto, que não deve ter mais de 15 anos, está aguentando com facilidade demais para alguém daquela idade. O jovem ergue o olhar e decide, não posso terminar assim. A energia ao redor dele pulsa como resposta à própria determinação. Ele aperta os dentes e afirma que seu orgulho não permite recuar, mesmo que o corpo já esteja sendo pressionado além do limite. O músico reage e lança o ataque. Aguente essa performance que usa metade do poder em meu corpo, mesmo que isso me desgaste. O ruivo observa atento e murmura apenas isso, percebendo que algo naquela troca está saindo do controle. Ele conclui em voz firme que isso é perigoso, porque a pressão liberada ali já ultrapassa o que seria seguro para qualquer um. Ele murmura, mantendo o controle enquanto a energia vibra no instrumento e se concentra nas pontas dos dedos firme e precisa. Cough! O som escapa seco quando as cordas são pressionadas com força e a vibração espalha tensão no ar, quase visível, bem insistente. Pare com isso! Mas que isso é perigoso, anciã! O ruivo grita, mão estendida, avançando um passo e a pressão sonora cresce sem parar. O choque atravessa o rosto do músico ao perceber que a intensidade libertada ultrapassou o que esperava e continua a subir agora. As mãos continuam a tocar com precisão calculada, os dedos deslizam firmes e a energia se condensa sem dar trégua, cruel e constante. No pátio, a onda sonora se espalha ampla e implacável, varrendo multidão caída e ecoa contra os portões, longa e cortante demais. O ar sai pesado enquanto os corpos ainda tremem. Kosh! Ecoa entre eles e alguém suspira. Finalmente acabou, exausto e aliviado. Se ela tivesse usado mais poder, todo mundo ia falhar no primeiro teste. Ele pensa tsk e conclui. Eu não acredito que a anciã quase perde o controle. Merda! O que eu acabei de fazer? Eu não consegui controlar minha raiva contra um pirralho aumentando metade do meu poder. Tudo isso por causa da violação contra os 6 clãs. É tudo por causa do Shell Yaoun. Ela admite, tentando justificar o próprio erro. No pátio rachado, ele permanece de pé entre corpos caídos, capa ondulando no vento leve, enquanto o silêncio pesado revela o impacto real. Ele permanece de pé enquanto a poeira se ergue ao redor. O leve umti denuncia um estremecer involuntário sob a pressão que ainda vibra. O som abafado escapa quando ele leva a mão ao queixo, respiração curta e controlada, tentando conter o dano interno. Cá! O grito rasga o ar junto com o sangue que jorra. A cabeça é lançada para trás enquanto a dor explode brutal. O ruivo observa em choque, olhos arregalados e corpo rígido, percebendo que a situação saiu completamente do controle esperado. A anciã ergue o olhar, surpresa evidente ao notar que algo inesperado aconteceu além do cálculo inicial. A confusão se espalha pelos degraus, rostos viram-se uns aos outros sem entender o motivo da súbita reviravolta. O que houve agora? A pergunta ecoa tensa, enquanto todos encaram o jovem e tentam compreender a causa da ruptura.
Ele cai de joelhos no chão batido, expelindo uma poça de sangue. Alguém pergunta: o quê? É isso? Como ele vomitou tanto? Ele está morrendo? Com os olhos arregalados e veias saltadas, ele questiona com ódio: Nano, você? O sistema avisa que 30% dos órgãos sofreram danos. Em um momento de choque, uma versão pequena de sua cabeça grita: Tá maluco? Pensei que fosse morrer. Ele segue imóvel e debilitado no chão. O jovem arregala os olhos em puro choque e agonia profunda. Ele solta um gemido abafado de dor extrema. A visão dele escurece. Ele desaba totalmente e vomita uma quantidade bizarra de sangue. Ele solta um grito de dor. O chão fica manchado de vermelho. Um homem ruivo observa a cena do alto de uma casa e salta com pressa. Ele estala a língua em desaprovação e exclama com força. O homem pensa: se ele morrer por causa do teste, vou ser o responsável por tudo. Não podemos deixar um membro da linha real morrer. Ele pousa e segura o jovem ferido no chão ensanguentado. Ele grita preocupado: Ei, garoto, você está bem? O socorro chega rápido agora. Sentindo tontura por conta de 7% de perda de sangue. Ativando autocura para recuperar os danos e a perda. Ei, não, ainda não. O homem ruivo segura o jovem com força enquanto grita desesperado. Esse idiota podia ter só desistido. Ele parece muito preocupado. Mestre, está em condição perigosa. O jovem tenta resistir ao desmaio e sussurra: Espera, só preciso de um pouco mais de tempo. O Salvador observa o fluxo de energia e questiona: Esse cara, quanto Negon ele tem para durar tanto? Ele se surpreende com o fato. O homem ruivo arregala os olhos em choque absoluto ao sentir o estado do jovem. Ele exclama em seus pensamentos surpreso: Que é impossível. Ele segura o pulso do rapaz, tentando sentir qualquer rastro de energia vital. O homem se questiona confuso. Ele não tem nenhum? Nada mesmo. Maluco. Ele é maluco. Já que haviam rumores ruins sobre ele, não esperei muito. O jovem tosse sangue enquanto o homem ruivo o segura firme. Não acredito que passou do primeiro teste apenas com força mental e determinação. O homem ruivo observa o jovem com espanto profundo. Ele toca o rosto do rapaz ensanguentado para checar seus sinais. Sim, o subordinado confirma a ordem enquanto a tensão aumenta no local agora. Os soldados surgem prontamente para cumprir o dever imediato. Sim, eles gritam em uníssono, prontos para realizar o transporte do ferido. Levem ele para a enfermaria. O líder ordena com autoridade máxima enquanto seus homens se curvam em respeito absoluto diante da situação. O homem ruivo permanece ao lado do jovem caído, refletindo sobre a resistência absurda que presenciou hoje. O cenário é de puro silêncio. Me cura rápido, Nano. O jovem ferido clama internamente por socorro, enquanto permanece deitado na maca em estado muito deplorável. A mulher observa o cenário de destruição no pátio externo. Ela permanece em silêncio absoluto, apenas processando todo o caos ali. Ele aguentou minha onda de energia como se não fosse nada. Pensei que ele teria feridas internas severas. Ela reflete com dúvida. Foi longe demais, anciã. O homem ruivo se retira rapidamente do local, enquanto a mulher sente o impacto de suas palavras duras agora. Como é? A mulher gagueja em choque total enquanto observa a situação. O suor escorre pelo seu rosto diante da revelação impactante agora. Quase o matou. O homem ruivo afirma com uma expressão severa e olhos fechados, demonstrando o peso da negligência ocorrida no pátio antes. Por acaso, aquela criança, ele tem um pouco de Negon? A mulher pergunta hesitante, tentando entender a resistência física do garoto. Não tinha nenhum. A afirmação ecoa enquanto os olhos da mulher se arregalam em descrença total. O choque visual é enfatizado no quadro. Dei a ele um pequeno estímulo, mas não tinha nenhum. Manteve seu voto. O homem conclui a conversa com autoridade e braços cruzados firme. Como é possível? Como aguentou isso sem nenhum Negon? A mulher segura seu instrumento com força, transparecendo uma dúvida profunda. Se não tivesse, teria caído como as outras crianças. O pátio está tomado por corpos estirados no chão após a poderosa onda de energia. Tinha ferimentos sérios. Aguentou tudo com determinação. O homem ruivo observa o horizonte com uma expressão de reconhecimento profundo. Que? Aguentou com determinação? Uma determinação de dar medo. A mulher fica pensativa enquanto segura seu instrumento com firmeza agora. Se não fosse herdeiro, o tomaria como discípulo. Afinal, minha folha de bom vai se pôr contra os herdeiros. Ele reflete seriamente. Um novo personagem de cabelos castanhos surge bebendo avidamente de sua cabaça. O líquido escorre enquanto ele aproveita um momento só. Ah! Ele exclama com entusiasmo após terminar o seu gole. O homem parece extremamente satisfeito e animado com algo que acabou de ver.
Aguentou com determinação, divertido. Ele sorri abertamente para o céu azul, achando a situação toda muito interessante e engraçada. Não é da sua conta. Só fiz por uma vida, pois feriria até o meu brio se deixasse morrer. O homem ruivo fala com desprezo total agora. Sobrinho, não precisa me falar o que fazer. Eu poderei reagir pouco. Os dois homens conversam diante da entrada imponente do templo. Tá falando essas coisas para cara que matava sem ter o menor receio? O homem de cabelos castanhos questiona com um sorriso irônico. Consegue falar isso com a boca cheia de álcool? Alguém que, como disse, se não fosse um herdeiro, estaria morto. Ele retruca com raiva. Que? Um impacto estrondoso acontece subitamente, levantando poeira e detritos no local. O choque físico é representado por onomatopeias. Uma exclamação de surpresa surge diante do impacto repentino que abala o local. Os personagens observam a poeira baixar com atenção agora. Essa energia é intensa. O pátio é varrido por uma força avassaladora que levanta nuvens de poeira sobre os corpos que jazem no chão duro. Guardiões direito e esquerdo. Os guerreiros se preparam para o pior enquanto identificam a origem daquela pressão espiritual absurda. Pedras e detritos são arrastados pela calçada de pedra, conforme o vento da explosão de energia continua a soprar com extrema violência. Tsk! O homem de cabelos castanhos demonstra seu claro descontentamento com a situação, fechando os olhos e fazendo um gesto de desprezo. Beleza, vou embora, sua putinha. O homem se despede com uma ofensa gratuita, deixando o líder ruivo irritado para trás no templo. Olha para eles, jogados no chão com uma energia dessas. As crianças de hoje não têm coragem nenhuma. Ele observa o pátio com total desdém. Comparado a eles, o homem de cabelos castanhos estreita o olhar, refletindo sobre a diferença abissal de força mental entre os jovens. O jovem permanece imóvel e ensanguentado no chão frio, alheio aos comentários do homem que o observa com uma curiosidade crescente agora. Gosto muito daquele Cheo Yo-un. Ele sorri com confiança e satisfação, segurando sua cabaça enquanto o vento sopra forte ao seu redor. A imponente academia Machin ergue-se sob um céu cinzento e pesado. O pátio vasto está silencioso após os eventos intensos do teste prático. Academia Machin, seguro andar, enfermaria. Doutor da academia, Baek Jong-mayon, organiza seus papéis com calma até ser interrompido por um barulho. Dr. Baek, temos um paciente. O grito ecoa pelo corredor. O médico vira-se surpreso e pergunta com dúvida imediata. Um paciente agora? Paciente. A porta se abre com um estrondo violento enquanto os subordinados entram às pressas. O doutor reage assustado. O quê? Quem é ele? Como pode ser? Um paciente de verdade. O Dr. Baek Jong-mayon observa a chegada da maca com um misto de surpresa e uma estranha satisfação. Pensar que teria um no primeiro dia. Como esperava, essa academia é a melhor. O médico vibra de alegria enquanto os outros o acham maluco. Ouvi que é estudante de Baek Jong-woo e é meio louco para praticar. O doutor reflete sobre o histórico do jovem ferido que acaba de chegar. Ah, não é hora de ficar assim. Entrem. Ele comanda com energia, gesticulando para que tragam logo o paciente para o centro da enfermaria agora. O que é isso? O Dr. Baek arregala os olhos em choque total ao ver o estado do paciente. Ele nunca viu nada parecido na academia antes. Seus meridianos estão do interno é severo. Como ele ainda respira, o médico avalia a gravidade da situação agora. O médico toca o corpo do rapaz com hesitação, sentindo a pele fria e a vida se esvaindo. A situação é muito mais crítica do que ele pensou. O Dr. Baek Jong-mayon morde o lábio. Sentindo a pressão do momento, ele pensa, este jovem está pendurado por um fio de vida muito fino. Já vi muitos casos nesses 10 anos de mentoria. Ainda assim, é a primeira vez que vejo tanto sangue de uma ferida interna. O médico reflete. Já deixamos ele aqui, estamos indo. O guarda informa sua partida imediata. O doutor responde calmamente com um simples. Ok, ele observa. Hã? O médico emite um som de dúvida enquanto observa os guardas se afastando rapidamente da sala de atendimento médico agora mesmo. Por que está enrolando? Estamos ocupados. O guarda questiona com rispidez. Ah, não é nada. O médico responde tentando disfarçar seu espanto. Estranhamente, ele parece melhor que antes. Será que é só impressão? Os guardas comentam entre si enquanto observam o jovem ferido na maca. O médico segura o pulso do rapaz com firmeza, notando que o sangue ainda está fresco em sua mão. Ele tenta sentir qualquer sinal de melhora real. O Dr. Baek Jong-mayon emite um som pensativo enquanto encara o paciente. Ele parece intrigado com a estabilidade súbita do garoto.
O jovem Yeo-won começa a recobrar a consciência aos poucos, abrindo os olhos com dificuldade sob o olhar atento e curioso do médico da academia. Porra! Esqueci completamente da enfermaria e curei quase tudo. O jovem Yeo-won entra em pânico interno ao perceber o erro tático que cometeu agora. Ainda dói muito, mas tenho que aguentar até o doutor terminar. Ele se esforça para manter a aparência de ferido enquanto sente a dor real. O pulso está claramente irregular, então deve ter tomado bastante dano. O médico Beck analisa a situação com seriedade e um pouco de dúvida. Ainda assim, é estranho. Mesmo que morda sua própria língua, não deve sangrar tanto assim. O doutor observa as manchas de sangue nas faixas. Acho que devo começar com acupuntura. O médico Baek Jong-myong planeja o próximo passo do tratamento enquanto observa o jovem desacordado. Um estrondo violento sacode toda a enfermaria subitamente. O impacto joga detritos para todos os lados, deixando o doutor em choque absoluto. Que susto! O médico tosse enquanto tenta se recuperar da queda e da poeira. Ele olha para a entrada destruída sem entender o que houve. Guardião direito? Ah, por que tá aí? O médico reconhece a figura poderosa que acaba de invadir o local com sua cabaça e postura relaxada. É o garoto que corre atrás do mentor como covarde e veio ser doutor na academia. Arrogante como sempre. O guardião entra resmungando. O que te traz aqui? Tenho certeza que já que é guardião não está machucado. O médico questiona com aspereza enquanto o observa de perto agora. Oh, parece que não gosta da minha presença. O guardião libera uma pressão esmagadora. Claro que não. Por favor, descanse. O médico implora. Nunca vou entendê-lo. O médico observa o guardião enquanto este emite um som de surpresa ao olhar para o garoto ferido na maca ali. Oh, olha isso. Não é um garoto interessante? O guardião comenta com um sorriso curioso, sentindo algo diferente vindo do rapaz agora. E espera. O jovem Yeo-won percebe a presença do guardião direito e sente seu coração bater mais forte diante da tensão no local. Por que esse cara está aqui? Será que percebeu que fingi uma ferida interna? O garoto se questiona internamente com muito receio. Porra, que cheiro de álcool! O jovem Yeo-won sente a aproximação do guardião direito através do olfato, mesmo tentando manter seus olhos fechados. Por que está fingindo dormir? O guardião questiona com uma voz rouca e ameaçadora, enquanto libera fumaça de sua boca bem próxima ao rosto do rapaz. Uma energia gélida e perigosa emana da mão do guardião direito. Ele move seus dedos com rapidez, preparando-se para forçar uma reação do jovem ali. Com um movimento súbito, o guardião puxa Yeo-won para cima. O rapaz abre os olhos em choque total, sem conseguir mais sustentar o seu falso sono. Ele levantou alguém sem nem encostar. É realmente um guardião da academia. O médico Baek Jong-myong exclama totalmente aterrorizado. Ele me sentiu usando Neigong. O jovem Yeo-won é suspenso no ar por uma força invisível e poderosa enquanto o pânico toma conta dele agora. Não consigo mover meu corpo, já que não estou bem ainda. O rapaz tenta reagir, mas seus membros não respondem ao comando cerebral. Se continuar fingindo, vou te bater. Na cara. O guardião direito ameaça com um sorriso sádico e um olhar que não admite qualquer mentira. Porra, fui pego. O jovem Yeo-won range os dentes enquanto o suor escorre por seu rosto. Ele percebe que sua farsa foi totalmente descoberta agora. Como sabia? Yeo-won questiona o guardião direito com o olhar fixo e o corpo rígido, enquanto o ambiente da enfermaria permanece em puro silêncio. Ah, o guardião direito solta um riso curto e seco, mantendo metade do seu rosto nas sombras, o que aumenta a aura de mistério e perigo no local. Olha isso, que interessante. O guardião gargalha alto e com entusiasmo, genuinamente divertido pela audácia e pelo segredo do garoto. Como consegue ficar tão calmo na frente de um guardião? Ah! O guardião se diverte com a ousadia do garoto enquanto o observa de muito perto agora. Qualquer guerreiro experiente sabe se está dormindo pelo jeito que respira, garoto. Ele explica com um sorriso convencido e a mão no seu próprio queixo. Ele ouviu minha respiração? Yeo-won reflete espantado com a percepção aguçada do homem à sua frente, que mantém uma postura relaxada e superior. A média para sua idade é 12-20 por minuto. A sua estava em 8. Bem diferente. Não preciso desse tipo de informação. Yeo-won resmunga irritado. Não acho que as crianças de hoje têm a coragem que você tem. Você é muito bom. O guardião direito elogia Yeo-won com um sorriso sincero agora. Hã? Ele não veio aqui porque sabia que eu estava fingindo. O jovem Yeo-won questiona a real intenção do homem poderoso à sua frente no local.
As crianças de hoje são chatas, sempre querem ir pelo caminho mais fácil quando tem um obstáculo difícil. O guardião reclama com muita ênfase. Mas não aguentei com força de vontade. Youn pensa com uma gota de suor no rosto, enquanto ouve as críticas do guardião sobre os jovens. Digo que tenho uma vontade que outros não têm. O guardião direito aponta o dedo para o rosto tenso de Youn, enfatizando sua observação. Guardião, ele não está em boa condição. Deveria esperar o tratamento primeiro. Espera. Um adulto está falando agora. O guardião corta o médico. Youn solta um som abafado enquanto vomita sangue violentamente. O esforço para manter a farsa e a pressão interna causam uma reação física real. Cough. Youn tosse violentamente enquanto o médico Beck pergunta com preocupação. Viu? O guardião direito observa em silêncio, analisando a gravidade da reação física do garoto. Ele não parece bem. Youn está visivelmente debilitado, com o sangue escorrendo de seus lábios e o suor frio cobrindo seu rosto enquanto ele luta para permanecer consciente. Ele liberou Neigong. O guardião direito estende sua mão, canalizando uma energia azul cintilante diretamente para o jovem. Youn arregala os olhos ao sentir a súbita e poderosa entrada de energia em seu corpo. Ai! Youn solta um grito de dor ao ser solto bruscamente e atingir a maca. O impacto ressoa pela enfermaria enquanto ele tenta recuperar o fôlego. Meu pescoço, vou ser direto. O jovem reclama da dor física, enquanto o guardião direito prepara o terreno para uma proposta totalmente inesperada agora. Quero levar você como meu aluno. A declaração ecoa com autoridade absoluta no centro da página, revelando o verdadeiro interesse do guardião pelo garoto. O guardião direito exibe um sorriso largo e desafiador, com os olhos brilhando de antecipação. Ele parece ter encontrado finalmente o discípulo que tanto procurava. O médico Baek Jong-mayong fica sem palavras, com os olhos arregalados diante da proposta absurda que acabou de ouvir do guardião direito agora. O quê? O jovem Youn encara o homem à sua frente com incredulidade. Ele não consegue processar o convite para ser aluno de alguém tão poderoso. O guardião ignora o choque dos dois e toma um longo gole de sua bebida. O silêncio na enfermaria só é quebrado pelo som do líquido sendo engolido. Como assim? Quero que seja meu aluno. O guardião repete com naturalidade. Sabe quem sou? Youn pergunta. Tem alguém que não sabe? Ele retruca. Os 6 clãs não vão te odiar se fizer isso. O jovem Youn questiona com receio, ciente das tensas implicações políticas de tal aliança agora. Engraçado. O que eles podem fazer para me impedir? O guardião direito desdenha da ameaça dos clãs com um sorriso largo e desafiador. Já vou ter que competir com os outros com ou sem você. Ele continua sua lógica, indicando que o conflito com as grandes forças já é inevitável. É uma boa oportunidade. Ainda assim, e se for uma armadilha, Youn pondera internamente, dividido entre o benefício do mestre e o risco da cilada. O silêncio se instala na enfermaria. O médico Baek observa a interação entre o guardião e o garoto, tentando entender o que está acontecendo ali agora. Então esse é o Seto Príncipe. O doutor finalmente reconhece a identidade do jovem ferido, processando a importância política do paciente sob seus cuidados. Sabia que iam fazer pegadinhas dessa vez, mas fazer ele perder tanto sangue, isso é demais. O médico lamenta a brutalidade do exame prático da academia. Não sei o que dizer, já que é repentino. Já tenho professores na academia. Porra, você fala como se eu tivesse te implorando para ser meu aluno. Essa criança tem muitas dúvidas. É o que esperava pelo estilo de vida dele. O guardião direito bebe avidamente de sua cabaça enquanto analisa a personalidade cautelosa do jovem. Beleza. Youn responde de forma curta e simples, mantendo sua guarda alta enquanto observa os movimentos do homem poderoso que está diante de si na enfermaria agora. Se não está convencido, vou te oferecer algo que não pode recusar. O guardião exibe um sorriso astuto, preparando-se para apresentar uma proposta irrecusável ao Seto Príncipe. Com um movimento brusco e veloz, o guardião atinge a lateral da maca. O impacto súbito fazia Youn saltar em surpresa, enquanto a poeira levanta com a força do golpe físico. O que é isso? O que precisa para sobreviver aqui? Youn observa intrigado o livreto que o guardião direito jogou diante dele na enfermaria agora. Ficou preso na enfermaria assim que chegou aqui. O guardião aponta a situação desvantajosa do jovem, que já começa sua jornada acadêmica atrasado. Não está preocupado em ficar para trás? Acha que vai conseguir passar o segundo teste sem Neigong? Ele questiona a capacidade de sobrevivência do príncipe. O homem sorri para o rapaz.
Ficou preso na enfermaria assim que chegou aqui. Não está preocupado em ficar para trás? Acha que tem passado apenas por força de vontade? Acha que eu consegui passar o segundo teste sem esforço? O jovem olha fixamente, processando as palavras do seu interlocutor e responde de forma breve, porém reflexiva para ele. Sim, entendi. O homem bebe e afirma: qualquer um que queira se tornar um guerreiro precisa estar um passo à frente dos outros. Planeje ficar na enfermaria por 2 semanas e soltar ao comando. O olhar do rapaz é sério e compenetrado enquanto ele ouve atentamente o mestre. Ele reflete: enquanto está aqui, os outros com certeza não pararam. O homem continua bebendo ao fundo enquanto o jovem conclui: é verdade, mas tenho que ficar aqui um pouco para evitar suspeitas sobre minhas feridas. O homem continua a beber da sua garrafa amarela com um olhar despreocupado, ignorando por um momento a tensão que paira no ar da enfermaria. O jovem observa o teto com um olhar vago e cansado. Ele questiona o mestre: o que foi aquilo? Por que você me trouxe para cá do nada agora? O mestre se aproxima com um sorriso largo e desafiador no rosto. Ele responde com sarcasmo ao rapaz ferido: você não é muito inteligente? A sala está silenciosa enquanto o choque percorre o ambiente. O mestre exclama: vou lhe dar alguns conselhos para sobreviver neste mundo. O mestre olha para o lado enquanto o jovem ferido escuta. Ele diz: a vossa capacidade é muito maior do que todos os outros ao redor. Quem diria? O mestre olha para baixo enquanto o rapaz permanece deitado. Ele pergunta: ei, você entende o que estou tentando lhe dizer agora ou não? O jovem foca seu olhar, determinado e sômbrio. Ele pensa: o que ele quer dizer? Acha que eu não consigo chegar ao topo por causa de tudo? O jovem suspira cansado. O mestre observa o rapaz ferido e reflete com confiança sobre o seu progresso. Esse garoto, estamos quase lá. O mestre sorri de forma astuta enquanto acaricia a própria barba, planejando o próximo passo. O que eu falo agora para ele? O homem se movimenta com agilidade para buscar algo enquanto dá uma ordem direta. Assim que chegar lá em cima, por favor, me procure. O mestre encara o rapaz com um olhar penetrante e pergunta: acha que sua vida será moleza daqui em diante? O jovem apenas pensa: é possível. Sozinho em seus pensamentos, o jovem reflete sobre as palavras duras. O resto é como ele disse: devo esperar de braços cruzados agora. O rapaz arregala os olhos subitamente, como se tivesse acabado de se lembrar de algo muito importante e exclama em voz alta: ah! O mestre explica os benefícios do cargo. Vou fazer de você um membro do escalão médico. Terá acesso ao primeiro andar da biblioteca. O mestre solta uma gargalhada ruidosa que ecoa pelo quarto. O jovem apenas o observa em silêncio, sem entender o motivo daquela graça. O homem abre os braços, demonstrando que não se importa com as regras comuns. Acha que eu me importo com o que os outros dizem de mim por aí? Com um olhar mais focado, ele explica a realidade da sua posição atual. Eu sou aquele que decide quem entra e quem sai daquela biblioteca médica. A voz do mestre ressoa com uma autoridade inquestionável enquanto ele conclui: só pode entrar lá uma vez depois de passar no teste oficial. O jovem sente o peso daquelas palavras e a importância da oportunidade que recebeu. Ele exclama surpreso com a revelação: o quê? É sério isso? Uma aura de poder envolve o mestre enquanto ele revela a verdade sobre o local. O pavilhão médico é uma área restrita. Esse lugar tem segurança alta. Ele se aproxima do rapaz ferido para dar um último aviso antes de sair. Entendeu agora? O jovem apenas assente, absorvendo cada palavra dita. O mestre fecha o punho, mostrando que a jornada apenas começou para o seu novo pupilo. Vou fazer de você um grande médico. Esteja pronto amanhã. O mestre ri e explica as regras do local. Tem um limite também. Só pode escolher uma técnica de cada vez. Consegue ler rápido bastante? O jovem processa a informação enquanto o suor escorre. E também não pode escrever nenhum conteúdo? Devo memorizar tudo antes de sair? O rapaz fixa o olhar em um ponto qualquer da sala, tentando entender a magnitude da tarefa. Ele apenas solta um som de dúvida. Em choque absoluto, ele percebe a dificuldade da missão que recebeu do mestre. Isso não me dá uma vantagem absurda sobre os outros? A aura de conhecimento envolve o mestre, enquanto o jovem reflete. Com a habilidade de escaneamento do nano, em 2 horas eu serei capaz. O mestre sorri, ciente do potencial do garoto. Isso para você, que não tem medicina. Outros levam meses nesta academia para aprender. O jovem reflete sobre a diferença entre ele e os demais alunos. Ele está dizendo que sou diferente. A maioria deles foi treinada cedo. O jovem observa o mestre e reflete. Não tenho nem antecedentes nem medicina.
Para incentivar a união dos 6 clãs, tenho mesmo que ser seu aluno. O silêncio recai sobre o quarto enquanto o rapaz processa a proposta. Ele sabe que esta decisão pode mudar completamente o rumo da sua jornada. O jovem nota algo e comenta surpreso com o que vê diante de si. O papel fugiu da minha mão. É a técnica de levitação de objetos do mestre. O mestre encara o discípulo com uma seriedade mortal, testando sua determinação. Mas então não é tão burro. Sua percepção é muito aguçada. A voz do homem ressoa com uma promessa de poder e conhecimento proibido. Está certo, é isso mesmo. Se quiser ser meu aluno, vou te ensinar. O mestre cerra o punho enquanto o jovem conclui seus pensamentos. Não sei se ele é confiável, mas preciso ser seu aluno. Tenho alguém ao lado. O mestre observa a situação com cautela e reflete. O teste dele não será nada fácil. Apenas um guerreiro de verdade poderá passar por isso. O mestre sorri levemente ao perceber a determinação do seu novo aluno. Ele solta uma pequena interjeição de surpresa e dúvida. Oh! Um estrondo ecoa pelo ambiente quando o jovem atinge o solo com força total. O impacto levanta uma nuvem de poeira ao redor do rapaz. O mestre permanece de pé com uma postura imponente e afirma com convicção: eu o aceitarei como meu aprendiz oficial a partir de agora. Com um olhar penetrante, o homem reforça a importância daquele momento para o futuro. Por favor, me mostre do que você é realmente capaz. O mestre observa o progresso do rapaz com um silêncio aprovador. Ele parece satisfeito ao ver que sua aposta no jovem pode dar frutos. O jovem se posiciona diante do seu novo mestre com respeito e afirma: eu serei o melhor médico que esta academia já viu em toda sua história. Levante. Com esta ordem imperativa, a água escorre fria, preparando o espírito para o fardo que o jovem mestre deverá carregar agora aqui. O susto é inevitável quando a energia azul irrompe violentamente, revelando uma força que transcende a compreensão humana comum agora. O sangue de chão não se curva para ninguém além deles mesmos. Aluno. As palavras carregam o peso de gerações de orgulho e de poder total. Vá descansar hoje. Mas, até que eu retorne, quero que memorize e aprenda todos os pontos da respiração de Neigong. Entendeu? Estou indo agora. Cuide bem do meu aluno. Com um gesto firme, ele confia o seu bem mais precioso à proteção de seu aliado leal agora. O silêncio que se segue é denso e reflexivo, enquanto os passos se afastam, deixando apenas a promessa de um retorno glorioso hoje. Ele está com um sorriso no rosto. Tudo parece estar bem agora. O mestre observa o jovem com um semblante de alívio e muita tranquilidade agora. Você está bem? Sim. A pergunta ecoa pelo quarto, enquanto o repouso é necessário após o grande esforço físico e mental exigido hoje por aqui. Ele é bem impulsivo. Deve gostar muito de você. Esse idiota não parava por se tornar seu aluno. O carinho entre eles é muito evidente agora. Obrigado, cara. Por causa da sua perda, vai ser mais difícil para você. E lidar com isso, a preocupação com o futuro é muito nítida aqui. Vou voltar com algumas ferramentas de acupuntura. Então espere, ok? O mestre se retira para buscar o tratamento necessário para o jovem agora. O silêncio toma conta do ambiente enquanto o jovem permanece deitado, sentindo o peso das consequências de suas escolhas recentes na seita lá. Que nome é o banquete? Conquistas tantas oportunidades. Ele reflete sobre as chances que surgiram e o caminho que deve seguir agora mesmo. Não adianta nada, só vai piorar se continuar. A advertência é clara para quem tenta resistir ao inevitável destino que se aproxima agora. O olhar ferido do guerreiro revela a dor física e a exaustão mental após o confronto brutal, enquanto ele processa o que acabou de ocorrer. Foi realmente um grande lance, exame da seita do dragão celeste. A multidão se agita diante da grandiosidade do evento que ocorre ali agora. Em silêncio absoluto, os sobreviventes buscam recuperar suas energias através da meditação profunda, ignorando o caos que os rodeia no campo. O grupo observa atentamente cada movimento, ciente de que as alianças formadas hoje determinarão quem governará as terras no futuro breve. O exame finalmente terminou. Vamos para o próximo local. A ordem de partida é dada, sinalizando o fim de uma etapa e o início de outra hoje. Vou mostrar o caminho para vocês. Sigam-me sem hesitar. Seto Cadete, Xiao Yo-won, o guia assume a liderança do grupo para a nova fase aqui. São 200 anos comparado ao primeiro teste feito há 10 anos. Como esperado, as ondas de energia da anciã foram demais para todos hoje aqui. Aqueles que falharam devem achar injusto. Eles observam os sobreviventes na arena enquanto o sol brilha forte sobre todos neste local lá. Não, reprovei. Por que fui reprovado por sair bolhas de boca? Não é justo.
O grito de revolta ecoa com muita força por todo o pátio hoje. Não entendeu? Acham que conseguem passar a vida com serviços pesados? A pergunta é feita com tom de firmeza absoluta para o jovem cadete. Como vou conseguir viver assim? Parece que não aceita os resultados. O clima fica tenso enquanto o olhar gélido cai sobre o oponente agora. Sim. Então não tenho escolha. Com estas palavras finais, ele sela o destino de quem não conseguiu passar nesta prova difícil da seita lá. Force-me a saída deles da academia. Mado! O combate se intensifica com movimentos rápidos e precisos entre os guerreiros na área externa. Ek! O golpe certeiro atinge o plexo do adversário, interrompendo sua respiração e causando um impacto sonoro que domina o ambiente de luta. Kak! A pressão exercida pelo oponente é esmagadora, não deixando margem para defesa enquanto o confronto físico atinge seu ápice de força. Ah! A queda é violenta e definitiva, selando o destino do combate enquanto a poeira sobe ao redor do corpo estendido no chão de pedra. TSC. Os que estão assistindo têm ótimas habilidades. Aqueles expulsos não vão ganhar. Já que são teimosos, não vão aprender nada com isso. Se fosse eu, diria que é injusto também. Foi por causa do seto cadete que o primeiro teste foi difícil. O que acha disso, meu caro senhor? Primeiro, eles não têm sorte nem habilidades. Mas também é seu destino. A vida é feita de escolhas que definem quem nós somos no fim. Dentre os que passaram, existem muitas crianças excepcionais. Acha isso também? Ou será que estou sendo apenas otimista demais agora? A maioria que se perdem estão meditando. Eles buscam dentro de si a força necessária para enfrentar os desafios que virão a seguir. Os candidatos dos dois clãs, outro dos maiores clãs, conseguiram facilmente. Grupo em pé no interior, roupas tradicionais visíveis. Bem, estão em um nível diferente dos outros. Duas figuras de perfil, cabelo preso, fundo claro e moldura fechada. Para não tomar diante da habilidade da anciã, parecia se alinhar gentilmente às reações para juntar mensagens. Close em olho vermelho. Estão acima do nível dos outros candidatos. Close no olho, moldura própria, fundo escuro radial. Número 1, clã sombrio, Cheon Muyong. Número 5, clã da espada, Cheon Wiguan. Dois retratos lado a lado. Esses dois conseguiram sem se mover. Close lateral do homem ruivo, cabelo longo visível. Dizem que o atual líder do clã sombrio é o clã da espada. Como pensei. Close lateral, boca visível. Vai ser interessante, aham. Rosto frontal do homem ruivo, cabelo longo e fundo com efeito radial. Os primeiros 20 passaram no primeiro teste. Jovens alinhados lado a lado, roupas tradicionais visíveis, fundo claro. Vocês vencedores de uma das 4 equipes que derrotaram o rank mais alto da academia. Os 20 primeiros, além dos 20 selecionados, serão cadetes, placa verde pendurada. Aqui não são permitidas as respostas sim e não. Mado, é a única resposta. Fora isso, vamos entender que querem que a alpeira seja repetida. Entenderam? Mado. Multidão diante de edifício. Então, balão isolado sobre fundo claro com moldura própria. Vamos começar a organizar os grupos. Homem ruivo em enquadramento frontal, cabelo longo e roupa com pele branca visível. E lá vamos nós. Agora que terminei o preparo, vamos começar o tratamento. Mesa de madeira com ervas, instrumento retangular e pano dobrado. Doutor, jovem deitado na cama, roupa manchada de sangue, ambiente interno com luz lateral. É Baek Jong-myung, ah? Homem de perfil segurando objeto interior com parede e janela visível. Além de me chamar de doutor, deve incluir meu último nome. Então, close no rosto, cabelo preso e expressão sorridente. Dr. Baek, minha condição é tão ruim assim? Desculpa por dizer isso a um cadete da academia. Banco de madeira e parte do corpo sentado visível. Mas precisa de 11 a 15 dias para participar dos testes. Que? Jovem grita na cama, boca aberta e linhas de impacto ao redor. O que faço? Se não começar a curação, então o tratamento vai terminar instantaneamente. Close no rosto com suor visível. Mas se me curar muito rápido, vai ser suspeito. Homem olha para frente com símbolo de interrogação ao lado. Se usar o tratamento normal, vou ficar para trás no treinamento. Não sei nada do primeiro teste desde que vim para cá. Olho em close intenso. Não fique triste, se fosse tratado por um médico comum, levaria meses. Vai ser muito mais rápido, já que sou aluno de Baek Jong-woo. Homem sorri com punho erguido. Mas ainda vai conseguir muito tempo de treinamento. Médico sorri de perfil enquanto o jovem reage com expressão tensa e linhas de impacto. Pode não te ajudar muito, mas não vamos usar nada se ele aprender com o quadrado. Obrigado, vou te recompensar no futuro. Paciente deitado na cama, enquanto o médico está sentado ao lado. Tudo bem, não precisa dizer qualquer forma.
Médico sorri com mão erguida em gesto leve. Agora, já que vamos fazer acupuntura, tem que tirar as roupas. Que há! Movimento rápido com linhas de ação e impacto visível. Ó, essa criança, close no rosto com olhos arregalados e gota de suor. Sei que não aprendi artes marciais, mas seu corpo é melhor do que pensava. Jovem deitado sem camisa sobre colchão. Acho que não conseguiu com Neigong. Ele aprendeu Weigong. Homem de perfil segura a agulha fina entre os dedos, fundo interno neutro. O primeiro é no centro do peito. Mão pressionando o peito do jovem com agulha metálica visível. Sentindo uma tentativa de dano com uma agulha de metal ativando o modo de autodefesa. Não. Close no olho com suor escorrendo. Para com isso, Nano. O doutor está fazendo o tratamento. Não sabe a diferença entre ataque e tratamento. Agulha toca o peito com brilho azul intenso. Desativando o modo de autodefesa, como ordenado pelo usuário. Médico inclinado sobre o paciente na cama, ambiente interno com cortina ao fundo. Se não avisar antes sobre o tratamento, considerarei qualquer dano ao seu corpo como ataque. Certo, de agora em diante não faça nada sem minha permissão. Close lateral do jovem deitado. Entendido. Ah? Médico em close olhando para baixo com expressão surpresa. Meu estômago tá doendo menos. Recuperando a informação contida no sistema de acupuntura. Jovem deitado olhando para frente. Os lugares das agulhas são abaixo do peito, debaixo do coração e embaixo do braço. 6 deles ajudam na recuperação do estômago. Nano, conseguiria entender mesmo sem essa informação, interface azul projetada sobre o corpo. Médico inclina a cabeça com olhos fechados enquanto o jovem observa deitado ao lado. Tira um cochilo enquanto o tratamento faz efeito. Certo. Pequena figura explicativa sobre fundo claro. Foi o que disse, mas não consegui com Nano explicando tudo. Abaixo do joelho. Pés. Canelas. Jovem deitado na cama com expressão concentrada. Ah! Close no rosto com olhos abertos e leve expressão de dor. Nano, se me curar esse tratamento vai ser mais rápido, né? Mas se me curar muito rápido, vai ser suspeito. Pode me curar e fazer parecer que ainda tô machucado. Agulhas aplicadas no peito. Depois do fim do tratamento com autocura, é possível alterar seu pulso randomicamente para parecer um dano vital. Agulha metálica encostada no peito do jovem deitado. Perguntei por curiosidade, mas tô feliz que é possível. Se puder enganá-lo por 2 semanas, pode ser minha chance de aprender Neigon com o guardião. Jovem deitado olha para frente. Certo. Então me cura e engana ele quando vier checar. Entendido, mestre. Iniciando autocura como ordenado pelo usuário. Close no rosto com leve suor visível. Tá dizendo que metade dos cadetes serão expulsos? Porra! Nenhum dos tops está no nosso grupo. 2 homens suando com expressão tensa. Os 6 clãs provavelmente possuem vantagens. 2 jovens observam ao fundo com semblante sério. É o primeiro e último teste que requer trabalho em equipe. Se quiserem competir entre vocês, apenas falem junto. Ele é muito bom em desmoralizar. Homem ruivo rindo alto. Isso é tudo por hoje. Retornem aos dormitórios e descansem. Homem ruivo de pé ao lado de outro homem sério. Começando amanhã, serão treinados pela equipe 5, pelo resto de vocês. Ensinarão táticas e técnicas gentilmente. 2 homens sob chuva com bandeira vermelha atrás. Gentilmente, cena em tons de cinza mostra impacto violento no chão. Não foram os que bateram nos cadetes? 2 jovens observam com expressão surpresa. Vocês estão dispersados, figura no telhado ao pôr do sol com pássaros voando. Vista ampla do campo com vários grupos espalhados correndo. Instrutor do grupo Oipin, close no homem de faixa com espada visível. Cadete 3, por que ainda está aqui? Instrutor observa com expressão séria diante da entrada iluminada. Tenho uma pergunta, instrutor. Canta Ravel Makeum. Close do Rose no rosto com leve sorriso confiante. Sabe que não posso responder nada relacionado ao treinamento, né? Sim, sei. 2 homens de pé no pátio conversando. Certo, qual a sua pergunta? Sei que serei líder do grupo 8, perfil do candidato com olhar firme. Essa decisão sai amanhã, mas os 6 clãs, como sempre, sabem as regras. Instrutor em close com semblante contido. O cadete 7 que foi colocado no nosso posto está na enfermaria. E? Instrutor ergue a mão enquanto responde. Com uma pessoa faltando. Não quero que o grupo fale. Homem de cabelo longo sorri levemente, cabeça inclinada e mão erguida diante do peito, fundo claro neutro. E, já que não veio à cerimônia, não saberá nada, por isso quero que saiba o que foi dito hoje. Ele mantém a mão sobre o peito enquanto fala. Outro personagem visto de perfil à esquerda, céu e estruturas ao fundo.
Homem com faixa clara na cabeça encara à frente, olhos abertos fixos, expressão neutra, fundo simples sem detalhes. Seu bastardo de merda está no meu grupo. Sua sorte acaba aqui. Rosto em close com sobrancelhas tensas, olhos arregalados e sorriso forçado, sombras fortes marcando a expressão. Vou acabar contigo na enfermaria. Balão central com borda irregular escura, sem personagem visível, fundo claro vazio. Boa ideia, parece que entendeu o básico, então o parabenizo. Homem segura o outro pelo colarinho com impacto visível e linhas de movimento ao fundo. Aceito o seu conselho, como instrutor do grupo, vou dar a informação para ele. Que? Close no rosto com suor escorrendo, olhos muito abertos e expressão tensa. Você não tem que fazer isso. Posso ir sozinho. Figura ao fundo caminha entre bandeiras vermelhas rasgadas, enquanto mão aparece em primeiro plano. Esse prédio está fora dos limites dos cadetes, salvo em circunstâncias especiais. Close lateral do rosto com olho iluminado em tom vermelho, sob sombra intensa. Não acho que vou conseguir chegar lá, porra. Por que tudo tá dando errado? Personagem inclina o corpo para frente com punhos cerrados sobre chão de madeira. Sou o candidato do clã da primavera, mas nem mesmo eu recebo isso agora, não tem jeito. Close na mão cerrada contra o tecido verde. Entendo. Então é pouco como um favor, instrutor. Certo, essa é a hora o dominado. Dois homens frente a frente num pátio de pedra. Instrutor. Tem algo mais que queira dizer? O rosto vira em perfil, olhar atento sob a luz neutra. Pode ao menos me dizer? Quando ele vai se juntar a nós, o rosto surge pela fresta da porta entreaberta. Sem problemas. Já que está tarde, te digo amanhã. Sim, obrigado. O homem de costas ergue a mão diante da parede iluminada. Agora que pensei a respeito, foi isso que ele prometeu. O corpo avança enquanto o vento levanta os cabelos longos. Melhora logo, irmão filho da puta. Vou te fazer sentir tanto dor que desejará ter morrido hoje. O sorriso se mantém rígido. Sob a lua cheia, o prédio principal da Academia Demoníaca surge silencioso na noite envolta por névoa. O instrutor reage com tensão e exclama: 14 dias, o suor escorrendo enquanto encara o médico. O médico confirma com um simples sim, e explica que o dano foi tão severo que ele deve permanecer em repouso por pelo menos 14 dias. Suspirando, o instrutor comenta que se ele ficar ali por tanto tempo, será difícil para ele subir de nível. O médico acrescenta que não há nada que possa fazer para acelerar a recuperação naquele estado. Pensativo, ele conclui que, se ao menos tivesse Neigong, seria diferente, mas o cadete 7 não possui nenhum. Ele afirma que na situação atual, a única opção é esperar o tempo de recuperação, lembrando que o segundo teste ocorre em 3 semanas. Com expressão tensa, diz que não acredita que ele ficará inativo por 2 semanas. Determinado, declara que não quer que seu grupo seja eliminado por causa de um único cadete. O médico pergunta se pode falar com ele, dizendo que ainda tem muito que conversar. Observando o rapaz dormindo, ele hesita e questiona se deve acordá-lo. Decide que não e afirma que voltará amanhã, enquanto o quarto permanece silencioso. A porta se fecha com um leve som e ele se despede com um simples tchau. O instrutor surge à meia luz, o olhar endurecido, enquanto a porta desliza silenciosamente atrás dele. Ele suspira um af, a expressão carregada revelando irritação contida sob a sombra do quarto. De costas para o corredor iluminado, afirma que ele mal passou no primeiro teste e que isso pode ser o fim de sua sorte. No leito, o cadete dorme profundamente, alheio ao julgamento que ecoa do lado de fora. Um som baixo rompe o silêncio do quarto, marcando um instante tenso enquanto a noite avança. A lua cheia domina o céu noturno, enquanto a névoa desliza entre as árvores, cobrindo o pátio num silêncio pesado e frio. Uma rajada violenta corta a escuridão, arrastando folhas e poeira pelo chão como se algo tivesse disparado pelo terreno. Uma sombra avança em alta velocidade sob o ar sendo rasgado ao redor do corpo em movimento. A figura encapuzada dispara na direção do prédio principal, envolta por correntes de vento que giram com força crescente. A cortina balança levemente na escuridão do quarto, enquanto um ruído sutil corta o silêncio da madrugada. Deitado, o cadete dorme sem perceber o som que ecoa ao redor, sua respiração ainda lenta e despreocupada. De repente, a janela explode com violência e estilhaços atravessam o ar junto a uma rajada brutal. A força do impacto levanta o corpo do rapaz da cama, rasgando lençóis e espalhando poeira pelo quarto. Entre a fumaça e os destroços, o invasor surge rindo alto e declara que o mentor de seu aluno. Assustado, ele se ergue na cama e balbucia: Professor, segurando a cortina enquanto tenta entender o que aconteceu.
O invasor se aproxima rindo, o cheiro forte de álcool no ar enquanto o rapaz murmura que ele está bêbado. Com um sorriso torto e a garrafa na mão, ele provoca perguntando se o aluno não vai cumprimentá-lo. De costas, ainda tentando se recompor, o jovem escuta a voz ecoar desejando-lhe um bom dia. O homem observa com olhar afiado e comenta que é ótimo, perguntando se ele terminou o dever de casa de ontem. Surpreso, ele arregala os olhos e solta um quê, ainda tentando entender a cobrança inesperada. O mentor responde que estava falando sobre a respiração de Neigong e lembra que ele deveria ter memorizado antes de voltar. O jovem pensa que veio para a enfermaria ontem e sente que o outro é meio impaciente. Ainda assim, admite que é bom ter tratado pelo menos o Nano, unindo as mãos como ordenado. O mentor reage com surpresa ao vê-lo executar a técnica mesmo estando ferido. De frente para ele, o rapaz mantém a postura e afirma que só fez aquilo para provocá-lo. Ele afirma que isso mesmo, que não fez nada além da própria obrigação, enquanto o aluno agradece com um brilho sincero no olhar. O jovem pergunta se não acha que veio cedo demais, o céu ainda escuro indicando que a madrugada mal terminou. O mentor retruca perguntando se ele está cansado, e o rapaz responde rapidamente que não é esse o problema. Com expressão firme, o mentor diz que agora explicará exatamente o que ele precisa entender antes de começar. Ele esclarece que só poderá ensiná-lo por 2 semanas enquanto permanecer oficialmente na enfermaria. Determinado, o jovem pergunta se pode encontrá-lo ali durante esse período, garantindo que manterá total discrição. O mentor admite que não tinha pensado nisso e questiona se o hospital desconfiará ao vê-lo aparecer. Por fim, ele conclui que terá de trabalhar com o professor durante o dia e que só poderá encontrá-lo se não levantar suspeitas. Ele lembra que na academia é proibido receber treinamento de pessoas de fora e que se forem pegos, isso se tornará um grande problema. Mesmo assim, diz que acha que terão tempo se agirem com cuidado, mantendo o tom calmo enquanto agradece pela consideração. O mentor declara que, já que não tem muito tempo, precisam começar imediatamente, surpreendendo o rapaz. Com um olhar intenso, ele grita que não ouviu o que disse e que não há tempo a perder. Apontando com firmeza, ordena que ele vire e se sente no chão, enquanto o jovem responde com um hesitante entendido. O mentor grita, vai logo, enquanto o aluno se lança para frente, cravando as mãos no chão e suportando a pressão brutal. Em pensamento, o jovem admite que queria que ele explicasse exatamente o que está fazendo. O mentor se aproxima e comenta que é bom que ele tenha conseguido memorizar a respiração. Sem aviso, ele pressiona a palma contra o peito do rapaz, iniciando o próximo estágio do treino. Com um sorriso enviesado, ele pergunta o que vai fazer e avisa que, como não tem tempo, vai inserir o fluxo diretamente nele. Assustado, o jovem arregala os olhos e repete Mimiter, sem entender o que aquilo significa. O mentor se aproxima com um olhar intenso e diz que não é um método sofisticado criado por tataravô algum. Ele afirma que não precisa se esforçar, pois fará todo o trabalho sozinho. Com energia azulada vibrando nos dedos, ordena que ele trave o maxilar e avisa que, se gritar, os guardas ouvirão tudo. O fluxo invade seu corpo de forma brutal e ele grita, sentindo as veias arderem enquanto a energia percorre cada músculo. O mentor berra para que calhe a boca, enquanto a energia azulada se espalha violentamente pelo torso do rapaz. O sistema registra que uma energia intangível foi inserida no usuário e inicia a análise com base nos dados coletados. A energia é identificada como Qi ou Qi-Yuan, e o processamento continua avaliando seus efeitos internos. O jovem percebe que o Neigong está forçando suas veias ao limite, e que a intensidade é excessiva. Observando a reação, o mentor encara a criança com expressão séria, enquanto a energia ainda vibra entre eles. Enquanto observa o fluxo percorrer o corpo iluminado por meridianos visíveis, ele se pergunta se o rapaz realmente não aprendeu nada. Ele afirma que não acredita que existam bloqueios ou obstáculos na circulação interna daquele corpo. Com a palma pressionada contra o peito, percebe que os músculos não mostram sinais de treino formal. Surpreso, conclui que até onde sabe, ele nunca treinou nenhuma arte marcial. Com o olhar endurecido, cogita se o rapaz poderia ter vindo de alguma linhagem nobre. Uma imagem suave surge em sua mente, mostrando um homem imponente ao lado de uma mulher elegante. No centro da visão, a mulher sorri serenamente, envolta por uma aura luminosa que se dissipa lentamente. Ele recorda que entre as 7 esposas, o Lorde sempre demonstrou atenção especial por Lady Hua. Conclui então que talvez ela tenha cuidado secretamente do próprio filho, garantindo-lhe algo além do comum.
Com um sorriso satisfeito, murmura que, de certa forma, aquilo faz sentido. Observando o rapaz suportar o fluxo, percebe que ele deve levar uma semana para criar uma boa quantidade de Neigong. A cena muda para os dormitórios sob a noite silenciosa, as luzes acesas no prédio principal. De repente, um impacto violento atinge alguém no escuro, levantando poeira e quebrando o silêncio abruptamente. Um golpe brutal arremessa o rapaz contra a parede, espalhando estilhaços e poeira pelo corredor escuro. Alguém grita, "Príncipe", enquanto o outro clama em choque, correndo pelo chão tomado pelos destroços. Várias vozes se sobrepõem exigindo que ele se segure, enquanto o agressor o ameaça por ter atacado Hyeon Jong-un. Mesmo ferido, ele limpa o sangue da boca e declara que não importa quem eles sejam. Com postura firme, afirma que a academia é baseada em força e assume estar agora encarregado do Grupo 12. A identificação surge sob ele, Cadete Líder 18, Baek-ji, enquanto a tensão domina o ambiente. Sentado com as mãos sobre o abdômen, ele respira fundo enquanto a energia percorre seu corpo em linhas densas e vibrantes. O mentor observa de perto e pergunta se ele finalmente internalizou o fluxo, atento a cada micromovimento. Ofegante, o jovem admite que levou bastante tempo para estabilizar a circulação interna. O mentor comenta que para alguém que nunca praticou Neigong, o desempenho foi surpreendentemente sólido. Ele calcula que 14 ciclos devem ser suficientes por enquanto, mantendo o tom analítico. O jovem permanece em silêncio enquanto o fluxo ainda vibra sob a pele, aguardando a próxima instrução. O mentor ajusta a postura e pergunta se ele entendeu, segurando a garrafa como se nada tivesse acontecido. Por fim, ele afirma que se continuar nesse ritmo, poderá abrir um dos seus meridianos principais. Ele ergue o rosto, ainda ofegante, e afirma que consegue continuar treinando sozinho a partir daquele ponto. O mentor ri alto e elogia a confiança do garoto, satisfeito com a determinação que acabou de ouvir. Em seguida, declara que o treino termina ali por hoje, encerrando a sessão com naturalidade. Sério outra vez, reforça que ele não deve negligenciar a respiração nem perder o controle do fluxo interno. De costas, já a afastar-se, diz que vai sair e ordena que o rapaz se cuide enquanto descansa. O jovem agradece com firmeza, ainda ajoelhado, mantendo o respeito apesar do cansaço visível. Quando o silêncio volta ao quarto, ele leva a mão ao rosto suado e concentra-se novamente. Com o olhar ardente e decidido, murmura que conseguirá dominar aquilo completamente em apenas uma semana. A academia demoníaca surge imponente sob a luz pálida da manhã, enquanto fileiras de cadetes se alinham no pátio central. De perfil, o líder ruivo observa a movimentação com expressão firme e comenta que tudo ocorre como esperado. Ele afirma que aquelas crianças foram escolhidas como líderes de grupo, destacando a responsabilidade que agora carregam. Entre eles, alguns exibem olhares frios e postura confiante, enquanto outros ainda trazem marcas da noite anterior. O comentário final ecoa no ar. Também há muitos que apanharam severamente na noite passada. A multidão ergue as mãos sob a bandeira tremulando no alto, enquanto é revelado que os instrutores não participaram da demarcação feita durante a noite. Fica claro que foram os próprios estudantes que lutaram entre si para estabelecer o ranking por conta própria. O líder ruivo reage com um leve som de surpresa, os olhos atentos ao que aquilo realmente significa. Entre os cadetes alinhados, comenta-se que o grupo 2 deveria ter como líder o rapaz, insinuando uma mudança inesperada. A dúvida surge diretamente. O cadete 18 é o líder, questionando a ordem estabelecida. Outros observam quando ele chegou, tudo já estava decidido após intensas disputas. O ruivo, pensativo, recorda que aquele jovem ousou atacá-lo, avaliando se houve ousadia ou simples instinto. Conclui então que ele não é apenas habilidoso, mas alguém disposto a lutar com determinação real. O homem de barba anuncia que vão começar o treinamento, e o ruivo responde apenas com um breve e firme certo. Do alto das escadas, a ordem ecoa forte. Atenção a todos, chamando imediatamente o foco dos cadetes reunidos. A multidão responde em uníssono, vozes firmes confirmando que estão atentos às instruções. É anunciado que por uma semana a partir de hoje, todos devem comparecer ao auditório à direita. Lá, aprenderão táticas e estratégias essenciais, ampliando a base antes dos confrontos diretos. Depois do almoço, o treinamento físico continuará ali mesmo, mantendo o ritmo intenso. A pergunta final confirma se entenderam, exigindo uma resposta clara diante de todos. O coro explode em um sonoro mado, ecoando pelo pátio sob o céu aberto. Com a ordem final, o grupo 1 é chamado para avançar, iniciando oficialmente a nova fase.
A ordem avançar ecoa enquanto botas esmagam o chão com força, levantando poeira no pátio. O grupo começa a se mover, passando uns pelos outros sob olhares tensos e competitivos. Um dos cadetes murmura um xingamento baixo, claramente irritado com a situação. Com um sorriso enviesado, perguntam como ele conseguiu cair tanto no ranking. O nome Cheonmukyeon é citado com desprezo, como se sua queda fosse motivo de escárnio. A provocação continua, lembrando que o clã do veneno não seria nada sem ele. O deboche aumenta, dizem que agora ele está abaixo até dos clãs menores. Entre risos contidos e olhares laterais, a humilhação é deixada no ar enquanto seguem adiante. O olhar dele se estreita, a pupila firme e a veia pulsando na têmpora sob o suor contido. Ele rosna por dentro, chamando Baekgi de alguém que se acha superior por vir de um clã alto. De costas, o maxilar travado, ele se pergunta como ousaram insultá-lo daquela forma. A cabeça baixa, sombras cobrindo o rosto, ele murmura para que o outro aproveite enquanto pode. A aura explode ao redor do corpo inclinado, e ele promete fazê-lo se arrepender de estar no seu grupo. Sob a lua cheia, o dormitório da academia repousa em silêncio, janelas iluminadas cortando a noite fria. Chamado de Cadete 3, ele vira o rosto com frieza, os olhos atentos mesmo sob a luz pálida. Ao ouvir que o instrutor o chamou, ele mantém a postura rígida e responde com respeito controlado. O instrutor sorri e informa que o Cadete 7 ficará na enfermaria por uma semana inteira. Ele repete uma semana, a surpresa escapando por um instante antes de recuperar a compostura. Confirmado pelo doutor, o prazo pesa no ar, enquanto o instrutor cruza os braços pensativo. Mesmo que memorize teoria, ele admite que sem Neigong será difícil acompanhar o ritmo. Decidido, ele declara que voltará amanhã, a expressão firme apesar da incerteza. Do alto da escada, avisam que agora ele está de folga, mas mesmo assim continua treinando sozinho. Ele junta as mãos com força, os dentes cerrados, ignorando o comentário e focando apenas na respiração. Passos ecoam pelo corredor vazio, repetidos e apressados, quebrando o silêncio da noite. De repente, o corpo é arremessado contra o chão, o impacto ressoa seco pelo dormitório. Chamam por Cheonmukyeon, mas alguém manda ficar quieto, dizendo que provocaram isso. Os dentes rangem de raiva, o rosto tenso revelando que a humilhação ainda queima. Gritando de frustração, ele esbraveja que o outro ficará 2 semanas na enfermaria, a revolta transbordando. O membro Lee Cadete 80 afirma que, se o outro diz isso, então não deve ser mentira, mantendo postura firme. O príncipe explode, gritando que não pode ser mentira e exigindo saber o que ele está fingindo. Apontando com raiva, acusa-o de ser um bastardo de sangue sujo que só pensa em lutar e competir. Os guardas o seguram pelos braços enquanto ele tenta avançar e alguém pede calma ao príncipe. Mesmo contido, ele questiona em voz alta por que fingiria ficar deitado se não fosse verdade. Um sussurro ao ouvido tenta apaziguar a situação, enquanto o olhar atento observa cada reação. Um leve sorriso surge no rosto dele, os olhos brilhando com interesse ao murmurar um provocativo "Oh!". 4 dias depois, alguém boceja largamente, quebrando a tensão com um ar de cansaço despreocupado. Na enfermaria vazia, ele reclama que já fazem 5 dias sem pacientes e diz que vai morrer de tédio. Encostado à mesa, comenta que Cheon veio ontem, mas certamente não será seu último paciente. De repente, um estrondo violento explode atrás dele, a porta arrebenta e o impacto ecoa pelo salão. Assustado, ele grita, os olhos arregalados, enquanto o barulho ainda reverbera pelas paredes. Virando-se em choque, pergunta o que houve, a expressão tomada por pânico repentino. O instrutor Impyung surge segurando o cadete machucado, dizendo que não é espada, mas um toque. Ele implora para que o coloquem na cama com cuidado, finalmente animado por ter um paciente. Enquanto retira a agulha das costas suturadas, comenta que o tratamento quase acabou com um dos melhores alunos. Com um leve sorriso, explica que isso aconteceu porque ele não tirou a espada a tempo. O instrutor observa em silêncio e pergunta qual é a condição dele, o olhar carregado de tensão. O médico responde que não houve dano vital e afirma que ele foi bastante sortudo. Diante da cortina da enfermaria, os dois trocam um breve som contido, o clima ainda pesado no ar. O médico comenta que ele pareceu preocupado, mas reconhece que sempre se preocupa com os alunos. O instrutor afirma que até o fim do segundo teste é sua responsabilidade, mas 2 já estão na enfermaria. O médico fecha o livro e diz que ele perdeu alguns pontos, mas como o ferimento é profundo, precisará ficar ali. Surpreso, o instrutor repete, ficar aqui, enquanto a página é virada com um som seco no quarto silencioso. Com um gesto animado, o médico esclarece que não será como o Cadete 7,
pois 3 dias serão suficientes. O instrutor anuncia que voltará ao treinamento por hora e pede que cuidem bem do cadete 23. A porta se fecha com força, ecoando pelo corredor vazio enquanto um porra escapa irritado. Caminhando pelo corredor, ele reclama que não esperava isso ao começar o treino com espadas reais. Resmunga que será difícil evitar escrever desculpas, a frustração evidente em sua voz abafada. A chama da vela tremula na escuridão silenciosa, iluminando o quarto com uma luz fraca e instável. Deitado na cama, ele respira fundo, o som suave da noite ecoando enquanto mantém os olhos semicerrados. À luz da vela, observa o livro aberto ao lado, concentrado nas palavras escritas à mão. Com cuidado, fecha o livro devagar, decidido a não forçar além do que seu corpo permite agora. Ele se ergue da cama com esforço contido, o peito enfaixado visível sob a luz vacilante. Estende a mão à frente e declara que 3 dias são suficientes, o olhar firme apesar da dor. Com determinação, sussurra que não vai desistir, os lábios tensos refletindo sua obstinação. De repente, uma explosão de energia percorre seu corpo, os músculos se contraindo enquanto um ecoa no quarto. Os olhos se arregalam em choque, veias saltando sob a pele, enquanto a dor elétrica rasga seu peito. Ele grita "Ah!", a voz quebrando no ar enquanto o corpo perde o controle. Arremessado contra o chão, desliza pelo quarto, faíscas de energia ainda crepitando ao redor. O som seco do impacto ecoa pesado, e seus olhos tremem tentando recuperar o foco. A cortina se move e alguém surge dizendo claro, aproximando-se com calma calculada. Ele ergue o olhar, firme apesar da dor, e declara que foi exatamente como imaginou.